Olá, eu sou o Márcio e junto do meu parceiro Vitor, vou dar uma aula de resistência elétrica e as leis de Ohm. Para isso, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Por que será que nossos celulares esquentam, nossos aparelhos eletrônicos no geral esquentam? Porque, por exemplo, o celular ele não tem a função de esquentar, mas quando você está usando ele muito tempo, ele começa a ficar quente na sua mão. Por que será que acontece isso, né, para todos os aparelhos eletrônicos? Enfim, existem aparelhos eletrônicos feitos para esquentar, por exemplo, o nosso chuveiro. Agora, nesse frio, a gente só consegue tomar um banho quentinho, a torradeira para esquentar nossos pães, mas por que será que acontece não só nos aparelhos elétricos que a gente quer que esquente? Bom, pessoal, eu sou o Victor e basicamente todos esses aparelhos que o Márcio citou têm uma coisa em comum, que se chama resistência elétrica. A resistência elétrica, ela tem a função tanto de esquentar, como por exemplo, nesses aparelhos aí no chuveiro, na torradeira, tanto de iluminar, como por exemplo nas lâmpadas, tanto de dissipar energia, que a gente vai ver um pouco depois, como nos celulares e em outros aparelhos eletrônicos. Bom, em física, a gente chama o componente que, né, detém a resistência elétrica, que possui a resistência elétrica, de resistor, né, que é esse componente aí que está aí na tela. E ele tem esse símbolo que a gente utiliza nos circuitos. Mas, bom, como que funciona um resistor elétrico? Para compreender isso, a gente propõe o seguinte, né? A resistência, por exemplo, do chuveiro, que foi mostrada em alguns slides atrás, ela é um fio enrolado em torno de si mesmo muitas vezes. E é um simples condutor, né? O condutor é só um material que possibilita a passagem de carga elétrica. Então, será que todo material condutor, todo material que conduz corrente elétrica consegue ter esse fenômeno da resistência? Bom, a resistência elétrica ela tem o mesmo princípio de funcionamento de, por exemplo, um carro freando. Um carro, quando ele freia, ele atrita, né, o material das rodas, no carro a borracha, com o asfalto. Então, nesse atrito, ele produz uma energia. Essa energia ela se manifesta através do calor, né? Quando você freia o carro, você toca na roda, você vai perceber que ela está um pouco quente, ou em outras formas, por exemplo, na forma luminosa e na forma de som também, né? A gente escuta a derrapagem do carro. E da mesma forma, as resistências elétricas elas dissipam, né, essa energia, né, que está passando ali através das cargas elétricas na forma de calor, né? E essa dissipação ela ocorre justamente por conta da passagem das cargas elétricas, e essa passagem de forma ordenada a gente chama de corrente elétrica, né? Esse fenômeno, o nome dele é efeito Joule. Então, se tem mais elétrons passando por um fio, o que será que vai acontecer? Bom, se tem mais elétrons, você tem uma maior corrente, certo? Tem mais coisa passando por um instante de tempo. Então, está ocorrendo mais efeito Joule, porque tem mais elétron passando, tem mais elétron atritando com os componentes do material que faz o condutor. Né? No caso, geralmente, quando a gente está falando de um fio, de uma resistência, geralmente é o cobre, né? O que a gente mais usa para conduzir energia elétrica. Então, está passando mais corrente, está tendo mais atrito entre os elétrons da corrente elétrica com o material do fio, e assim a gente tem mais efeito Joule, mais energia está sendo dissipada, mais calor está sendo liberado. Então, a corrente e a energia elas são diretamente proporcionais. Então, um grande cientista, um grande nome da ciência que foi responsável justamente por fazer experimentos e construir todo o nosso conhecimento hoje sobre resistência elétrica foi o George Ohm. E ele começou fazendo experimentos pegando fios de tamanhos, dimensões constantes e submetendo o material a uma certa corrente. E a partir dessa corrente que ele passava por esse material, ele foi calculando a tensão. Ele aumentava a corrente, diminuía a corrente, ia calculando como ia variando essa tensão. Assim, ele descobriu que entre os valores de corrente que ele colocava e os valores de tensão que ele obtinha, ele descobriu que existia uma constante de proporcionalidade. Existia um valor constante, e esse valor constante é justamente a resistência elétrica. É justamente a resistência que faz esse fenômeno de dissipar a energia como calor. Então, o Ohm ele descobriu essa lei empírica, né? Que V igual a RI. A tensão elétrica é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. E para isso a gente vai ver uma simulação
que mostra um pouco como funciona isso. E embaixo vocês podem ver o que acontece com a bateria, quando você aumenta o V, por exemplo. É como se você tivesse mais baterias, você tem uma maior voltagem, logo você começa a ter uma maior corrente, como a gente pode ir vendo. E quando você aumenta a resistência, olha o que acontece na simulação, é como se você aumentasse a granularidade do material, é como se tivesse mais componentes desse material resistindo à passagem de corrente elétrica. E aí a gente tem essa proporção, né? O R inversamente proporcional com o I e o V diretamente proporcional ao I. Além disso, pessoal, a unidade de medida, né, da resistência é o quociente entre a unidade de medida da tensão, né, que é medida em volt, pela unidade de medida da corrente, que é medida em ampere. E esse quociente faz a unidade da resistência, que no caso seria o ohm, que é essa letrinha aqui. Bom, o George Ohm também realizou algumas pesquisas, né, alguns experimentos para descobrir qual que era a influência das dimensões do condutor, né, desse fio que ele estava utilizando, no valor da resistência elétrica. Né? Ele variou os parâmetros desse condutor, tanto o comprimento aqui, quanto a área desse fio. Né? A gente vai mostrar agora uma outra simulação que ilustra um pouco sobre isso. Bom, a resistência, então, desse condutor é igual a ρ. ρ, no caso, seria a resistividade do material. Essa propriedade é intrínseca do material. Então, por exemplo, materiais mais resistivos, eles têm mais átomos, né? Eles têm uma densidade maior e, por esse motivo, eles dificultam mais a passagem de elétrons. Né? Então, os elétrons aqui, a corrente, quando vai passar, ela colide mais aqui dentro do material e esse material resiste mais, acaba dissipando mais calor e etc. Da mesma forma, materiais que têm menos resistividade elétrica, né, são menos densos, né, e a corrente consegue passar mais livremente aqui sem colidir tanto. Um outro parâmetro aqui também que influencia no valor da resistência é o comprimento do fio. Então, quanto maior o comprimento desse fio, mais espaço, né, vai ter para o elétron passar. Então, ele vai ter que percorrer tudo isso daqui, né, então ele vai colidir mais aqui dentro e o material vai resistir mais à passagem dele. Né? E, da mesma forma, se você variar também o tamanho da área desse fio, se você aumenta a área, você dilui mais a densidade desse material. Então, facilita também para os elétrons passarem. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Né? Eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, né? Porque vai ter mais fio para ser percorrido. E quanto maior a resistividade, maior a resistência também, né? Porque vão ter mais elétrons, vão ter mais átomos dentro desse condutor para os elétrons passarem. E aqui, da mesma forma, a unidade de medida, como a gente viu anteriormente, é o ohm, né? A unidade de medida da resistência. A unidade de medida do comprimento é em metro, né? E a unidade de medida da área seria metro quadrado, né? Essa área aqui. Então, se você fizer análise dimensional aqui, você vai ter que a unidade de medida da resistividade, que é o ρ, vai ser ohm multiplicado por m. Né? Isso aqui vai dar o nosso ohm no final. Então, resumindo, a resistividade elétrica de um condutor é essa fórmula aqui. R é igual a ρLA. E agora a gente vai fazer um exercício. E para realizar ele, a gente vai utilizar as duas fórmulas, as duas leis de Ohm. Esse é o enunciado do exercício e o enunciado também vai estar no formulário que está na descrição do vídeo. E é isso, espero que tenham gostado. Qualquer sugestão, por favor, deixem no formulário. E é um bom exercício para fixar o conhecimento passado nessa aula. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Até a próxima.